fundo imobiliário DEVA11 se destacou por conta de uma subida expressiva já nesse mês de maio, tá? Subiu bastante, devolvendo alegria para quem é cotista desse fundo. Ele também entregou dividendos um pouco melhores esse mês, o que ajudou ainda mais na retomada de preços desse fundo imobiliário, que subiu bastante, tá? Então é desse fundo que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de entrar no conteúdo eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tô gravando aqui, são 11h40 da noite, num dia de sábado, e aqui tá um frio de lascar, mano. Eu queria saber de vocês. Deixe nos comentários de onde é que vocês estão falando e se tá muito frio aí, porque aqui tá osso, cara. Tá um frio da desgrama. Que frio é esse, cara? Muito tempo que a gente não enfrenta esse frio por aqui. E aproveita e deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. E sem mais delongas, sem mais enrolação, já deixa eu abrir aqui a tela do meu computador para mostrar para vocês como foi que andam as cotações desse fundo imobiliário DEVA11 nesse mês de maio, cara. Bom, abrindo aqui o navegador, o que a gente já consegue ver, tá, é que nesse ano, só nesse ano, ele já apresenta uma queda de 33%, mesmo dando essa pequena recuperada aqui. E se a gente olhar aqui no último mês, aqui a partir do dia 2 de maio, que foi o primeiro dia de pregão aqui de maio, só do dia 2 de maio até o final do mês, ele já subiu 21,5%, cara. Que subida expressiva num único mês desse fundo imobiliário. Com certeza fez a alegria de muita gente, tá? Porque mesmo o pessoal sabendo que tá barato, é uma oportunidade de comprar bons preços, muita gente ainda prefere que o fundo valorize, cara. Muita gente ainda quer ver a cotação subindo, tem medo, fica meio boladão quando vê as cotações só caindo. E um dos principais motivos dessa retomada de preço, tanto do DEVA11 quanto de vários fundos imobiliários e do IFIX, que também deu uma disparada bacana, tá nisso aqui, ó, na cotação dos juros futuros. Se você for aí no seu navegador digitar juros futuros ou cotações de juros futuros, você vai chegar nessa página aqui. Os juros futuros são contratos futuros que são a principal referência para mostrar a expectativa do mercado em relação aos próximos movimentos do Copom e ao futuro das taxas Selic e CDI. Então, como a gente sabe, geralmente quando o CDI sobe, as cotações de fundo imobiliário caem. A Selic, no caso, né, Selic subiu, as cotações de fundo imobiliário de várias ações costumam cair. Por quê? O pessoal começa a fugir da renda variável e partir para investir na renda fixa, investindo em CDBs, investindo no Tesouro Direto e tal, Tesouro Selic, tirando assim dinheiro de ações, de fundo imobiliário, de vários investimentos de renda variável e alocando em renda fixa. Por ser um investimento um pouco mais seguro, tá? Também ninguém quer ficar correndo risco com seu dinheiro suado, o que acaba jogando a cotação de muitos fundos lá para baixo, fundos imobiliários e ações. Porém, o que a gente consegue ver é que nessa questão dos juros futuros aqui, ó, já para junho, a gente consegue ver que as cotações, a taxa de juros, tem uma expectativa de cair, começar a cair, aqui no caso dos juros futuros, tá? No caso aqui para 1/6 de 2023, é uma previsão aí, uma expectativa de uma taxa de juros mais baixa em 13,65%, mês 7, 13,64%. Então aqui, como a gente consegue ver, só vai baixando, é a expectativa do mercado. Então o pessoal já está acompanhando isso aqui, já está prevendo que a taxa de juros pode cair. No caso, como os juros futuros já estão caindo, eles já estão começando a antecipar esse movimento, voltando muitas pessoas para renda variável, comprando fundos imobiliários, comprando novamente ações de dividendos, e a gente consegue ver que o IFIX disparou também, deu uma boa subida, enquanto vários fundos imobiliários também subiram, como eu mostrei para vocês na movimentação da minha carteira. O BTLG, que saiu lá de 94, já está em 97, então subiu bastante. Perdi de comprar ele barato, mas como vocês viram, ele já é uma grande porcentagem do meu patrimônio, então preferi não aumentar posições. Mas esse é um dos motivos também de estar tudo subindo. Bem interessante isso daqui, eu não conhecia isso, fui conhecer essa semana ainda e estou trazendo aqui para vocês também ficarem ligados. Vamos acompanhar aí os juros futuros para saber como é que é a expectativa do mercado, se é juros para cima ou para baixo. Se for para cima, pode saber que as cotações de fundos imobiliários e algumas ações tendem a cair, por causa da saída em massa da renda variável indo para a renda fixa. Se for em queda, expectativa de queda, como a gente consegue ver aí na tela, as cotações tendem a subir. Então vamos entrar aqui na página do Status Invest para a gente conferir alguns dados desse fundo imobiliário DEVA11 e conhecer um pouco da carteira desse fundo imobiliário também. O fundo imobiliário DEVA11, que hoje, nesse momento, está cotado aqui a R$ 59,34, já chegou ao fundo aí de R$ 44,05. Nesse momento está com dividend yield de 20%, mas não se engane com isso aqui, tá? Dividend yield é um indicativo que mostra para a gente o passado. É quanto esse fundo já entregou com relação à cotação do momento. Então, por isso que esse yield está bem alto. É quanto ele já entregou, porém, é com relação a essa cotação de agora, tá? Por isso que dá esse yield um pouco mais alto. Como eu já falei, tá, ele está com uma alta só nesse mês de
21,5%, 21,5%. E se a gente descer um pouco, a gente vai ver que esse fundo tem um valor patrimonial de cota, ou quanto essa cota realmente deveria estar valendo, de R$ 98,58. Como ele está 59 e alguma coisinha, a gente está com PVP nesse momento de 0,6 ou 40% de desconto. Um fundo que vale 1,3 bilhão, nesse momento você vai estar comprando ele por 800 milhões. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, tá? Bem interessante isso. Esse fundo hoje conta com 132 mil cotistas, uma liquidez média diária de 3,7 milhões, uma pequena participação no IFIX e aumentou os rendimentos, como a gente pode ver aqui. O último rendimento aqui em abril, que foi de 70 centavos, já nesse mês de maio ele vai pagar aí, no dia 15, 85 centavos. Bem bacana, mano. Olha como é que subiu bastante o dividendo de um mês para o outro. Vem entregando resultados melhores até do que o HCTR11. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico de dividendos, nós vamos ver que são os patamares de dividendo entre os menores que esse fundo já pagou, tá? Fora os daqui de outubro e novembro do ano passado também, que caiu bastante por conta da deflação, mas deu uma recuperadazinha, porém ainda pagou dividendos um pouco baixo aqui também em abril. Mas tá voltando, tá todo mundo voltando aí. Vamos entrar um pouco aqui no relatório desse fundo e conferir algumas informações bem bacanas. Como vocês podem ver, esse é o relatório ainda do mês de março, tá? Ainda não temos o último relatório referente ao mês de abril, mas a gente vai pegar alguns dados interessantes aqui. Esse fundo teve início aqui em 2020, no mês de março, 70,8% da carteira do fundo imobiliário DEVA11 estava adimplente, como a gente consegue ver aqui, tá? 99% tem proteção contra deflação. Isso aqui é interessante a gente ficar de olho, porque já teve alguns problemas com deflação aí. E são 48 operações em 16 estados que esse fundo tem em carteira. O DEVA11 cobra aí as seguintes taxas, tá? Uma taxa de administração de 0,20% ao ano, taxa de gestão de 1% ao ano, só que já dá 1,20% de taxa, mais 10% sobre o QCD, 100% do CDI. Nessa parte da carteira do fundo, a gente vê que eles acrescentaram umas paradas bacanas aqui, cara, pra gente saber, ó, o que tiver com esse quadradinho verde na frente, ó, que tá com pagamento em dia, os CRIs, né, pagamento em atraso de carência, em prazo de carência, e aqui, quando tiver meio laranjado aqui, porque tá inadimplente, cara, bem bacana, mano. Eles trazendo essas informações ajuda o investidor a saber como é que tá a situação dos CRIs da carteira. Então a gente vê que tem bastante coisa inadimplente, tem bastante coisa aqui em prazo de carência e também tem bastante coisa também com pagamento em dia. Vamos arrastar um pouquinho mais para baixo, dá pra gente ver que é um fundo que investe muito em multipropriedade e loteamento, que são segmentos um pouco mais arriscados, por isso que esse fundo, tanto ele como o HCTR, tem maior risco, que a gente fala que tem maior risco, também o segmento que eles investem também envolve um certo risco. Aqui algumas informações sobre o Gramado Park, tá? Que teve aqueles problemas de inadimplência e tal. Então tá tudo bem aqui, bem explicadinho aqui nesse relatório circuito de compras. Então aqui eles vêm falando de tudo que vem acontecendo no fundo que está trazendo problemas. Bem detalhado, bem bacana eles trazerem essas informações aqui. Com relação à carteira do DEVA11, a gente vê que ele investe aqui hoje 88,9% em CRIs, 6% em fundo imobiliário e está com quase 5% aqui em caixa. Com relação à subordinação das cotas, que a gente tem que ficar atento também, a gente vê que 36,9% são CRIs de classe sênior, 37,9% classe única e a classe com um pouco mais de risco, que é a subordinada, aqui somente 13%, enquanto no HCTR é uma quantidade bem maior, uma porcentagem bem maior, quase 40%, se eu não me engano. Nos segmentos, como a gente consegue conferir nesse gráfico, ó, ele investe aqui, ó, 20% corporativo, aí começa multipropriedade, loteamento, incorporação vertical, outros segmentos aqui um pouco mais arriscado. Então é um fundo que tem esses segmentos de um pouco mais de risco e prestar muita atenção nesse tipo de informação. Tá tudo aqui no relatório, tá? Não tem nada escondido de ninguém. Mas o investidor, principalmente iniciante, como foi que eu fiz, né? Compra simplesmente olhando dividend yield. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um que está começando. A gente não tem a informação na ponta da língua, então infelizmente isso acontece. E como eu estava falando com vocês, é um fundo que teve alguns problemas aí nos últimos meses com o Gramado Parks, teve problema também com o circuito de compras, teve problema de deflação, por isso que as cotações já vêm caindo desde o ano passado, não só dele, tá, de vários fundos imobiliários de papel, principalmente os fundos high yield, que tiveram os dividendos jogados lá para o fundo, principalmente por causa de inadimplência, vários fundos, tá? DEVA11, HCTR, TOD11, VSLH11, que é um dos fundos também mais queridinhos, era, né, dos iniciantes, então tá com as cotações, os dividendos lá embaixo, a galera tá tudo bolado com esses fundos imobiliários, com a gestão, na verdade, né, e fazer o quê? São fundos high yield, são fundos que têm um risco maior, porém quem está iniciando não sabe fazer essa avaliação, não sabe ver se um fundo é ou não
um pouco mais arriscado para ele investir. E acaba comprando simplesmente porque o dividendo é alto ou porque o preço da cota é bem acessível ao bolso. A gente não pode falar nada, cara. Iniciante é assim mesmo. O que a gente pode fazer é trazer a informação, mostrar o erro que eu também cometi e ajudar para quem está começando a tomar as melhores decisões. Então deixa aí nos comentários se você tem também DEVA11 na sua carteira de investimentos, se você ficou feliz com essa alta que ele deu aí nos últimos dias. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.